That's how you change the world. That's how you change the world. Fala galera, beleza? De volta com vocês no canal Dicas de Concurso, meu nome é Jonatas. Nessa videoaula eu vou dar continuidade a respeito do assunto industrialização. Já gravei uma videoaula a respeito de industrialização, o processo da industrialização no Brasil. Essa aula tem aproximadamente, acho que 30 e poucos minutos, é uma aula bem extensa, ok? É muita coisa, eu procuro falar os assuntos mais importantes. Então, por isso, nada impede você de também pesquisar por conta própria a respeito desse assunto de industrialização voltado para concurso público. Bom, galera, eu falei sobre a industrialização no Brasil pegando o período ali pré-colonial, colonial, o período do Império, o período da República, o período ali de Getúlio Vargas, que trouxe os fundamentos, as bases, assim, os fundamentos, as bases para a indústria no Brasil. Falei sobre o governo de Juscelino Kubitschek e agora eu vou falar sobre o período da intervenção dos militares no Brasil. Bom, galera, Juscelino Kubitschek, eu falei na última aula, ele governou de 1956 até 1961. Esse foi o governo de Juscelino Kubitschek, né, conhecido também como JK. Quando Juscelino Kubitschek sai, galera, do poder, ele morre num acidente de carro, vai assumir o governo do Brasil um camarada chamado Jânio Quadros, ok? Jânio Quadros assume o Brasil em 1961. Galera, Jânio Quadros, ele era um cara assim muito doido, muito bipolar. Para a gente entender esse contexto que levou à intervenção, né, militar no Brasil, o mundo ficou dividido logo após a Segunda Guerra Mundial naquilo que ficou conhecido como a ordem bipolar. De um lado nós tínhamos os países comunistas e do outro lado nós tínhamos os países capitalistas. Então o mundo estava dividido, certo? O mundo quase acabou por diversas vezes durante o período da Guerra Fria. Pelo menos houve diversas ameaças de ambos os lados, né, especificamente Estados Unidos e a União Soviética, de que o mundo acabasse por bomba atômica. Então, assim, foi um período muito tenso. Nós tivemos, inclusive, a crise dos mísseis de 1962, período muito tenso na história da humanidade, onde o globo, o mundo, quase acabou em bombas atômicas. Então, assim, a gente precisa entender o contexto realmente que levou a essa intervenção militar no Brasil. Então o Jânio Quadros, galera, em 1961, o que ele resolve fazer? Ele resolve fazer uma visitinha na China, ele resolve, eu acho, também fazer uma visitinha na Rússia, ok? Ele traz Che Guevara ao Brasil. Che Guevara havia acabado de fazer um discurso na ONU, onde ele declarou abertamente que ele assassinou pessoas. Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos e seguiremos fusilando. Che Guevara, ele era um estuprador, um assassino, covarde. Tem muita gente, né, que gosta de homenagear Che Guevara, né, a esses atos gloriosos dele, ostentando camisa com a foto dele, e nem sabe que o cara era um estuprador. Eu não sei como alguém concebe a ideia de fazer uma homenagem a Che Guevara. Isso para mim é inconcebível, certo? A não ser que a pessoa, logicamente, ou por ignorância, ou porque ela apoia esse tipo de prática, ok? Eu acho que é mais por ignorância mesmo. Pelo menos é o que eu quero acreditar. Who's on your shirt? Che. Che Guevara. Yeah, of course, right. Can you tell me a little bit about Che? I know he's a revolutionary who fought for labor rights, and that's why I have him on right now. He's a good role model for all of us in terms of like standing for the people. A good role model. What is she thinking? Michael Monahan writes about this for the Daily Beast. What's she? I have no idea what she's thinking, because the first thing to say is he didn't fight for labor rights. The Cuban government outlawed independent labor unions when they came to power in 1959. Che Guevara, within a few years, set up the labor camps and the penal colonies that we saw up until we still see them now. I mean, they're slightly reduced, and they're not as brutal as they once were, but they're still pretty brutal. And, Guevara was essentially the executioner that pulled people that were considered counter-revolutionaries and had them shot. So why is he on all these T-shirts? It's an amazing thing. We have a picture of this famous model, Gisele Bundchen. She's wearing
Che swimwear here? Mrs. Tom Brady. Yeah, and I suspect they probably have a lot of money that would be expropriated by Che Guevara if he had the chance. No, I mean, it's become this sort of popular thing, and you see people like Carlos Santana, the musician, going to an awards show with a Che Guevara shirt on, not really realizing the most basic things, that Che Guevara is one of the... It's just that he's good looking. He was a handsome guy, but he was also banned music that was considered capitalist and decadent, like the Beatles in Cuba in the early 1960s. So these people have no idea what they're talking about, and they say, well, he's a revolutionary, and he fought for poor people, etc. No, he actually required, by his ideological fanaticism, that a country, Cuba, remained poor from 1959 to today. If you go on Twitter, talk about Cuba, people talk about, oh, they're all literate. Sure, yeah. Two things you always hear is literacy and healthcare. The first thing is, the literacy rate, which is supposedly 99%, those numbers we get from the Cuban government, by the way, and they're not a very trustworthy source. Second of all, what is the point of full literacy if you're not allowed to read what you want? Bom, galera, então Jânio Quadros dá uma medalha para Che Guevara, considerada a maior honraria que o Brasil pode dar a alguém, e os militares ficaram pau da vida com o Jânio Quadros. E além, lógico, daquilo que eu já falei da visita na Rússia e na China. Galera, ele sofre muita pressão, o Jânio Quadros vai sofrer muita pressão e ele vai renunciar ao poder. As pessoas acham que às vezes ele era realmente meio bipolar, as pessoas não entendem, acham que ele era um pouco doido mesmo. Ele enviou sua carta de renúncia, na história, alguns historiadores falam que ele enviou sua carta de renúncia depois das 5 horas da tarde, 5, 6 horas lá, após o fechamento do Congresso Nacional. E pro azar dele, as pessoas ainda estavam trabalhando lá e receberam a carta de renúncia dele. Alguns acham que, devido à pressão que ele estava recebendo, ele enviou essa carta esperando que as pessoas dissessem para ele: não sai do poder, pelo amor de Deus, Jânio Quadros. Muito criticado, ele tentou reverter, essa situação, trazendo uma espécie de manipulação, enviando a carta após o fechamento lá dos trabalhos lá em Brasília. E pro azar dele, como eu falei, as pessoas estavam trabalhando e receberam a carta de renúncia dele. Bom, galera, esse foi Jânio Quadros. Ele renunciou e no lugar dele assumiu o governo João Goulart, também em 1961. João Goulart, galera, ele também, devido a esse desgaste dos militares, ele quase não assume o poder. Ele também tinha ideais comunistas, certo? Ele tentou implementar algumas reformas econômicas e políticas. Ele tinha discursos abertamente comunistas e isso também desagradou os militares, que não apoiaram o governo dele. E devido, galera, a suas tentativas fracassadas de reformas econômicas e políticas, a sociedade também ficou pau da vida com ele e pediu que houvesse uma intervenção dos militares no Brasil. A sociedade civil organizada, foi às ruas, a Igreja Católica, pedindo que os militares intervissem no Brasil. No meu ponto, no meu modo de ver, eu, Jonatas, falando, eu acho que foi uma intervenção militar, a princípio, que o povo pediu. Então nós podemos realmente dizer que foi uma intervenção militar democrática. Qual o erro dos militares? Foi ter ficado tanto tempo no poder, porque a Constituição dizia que, na época, se não me engano, que poderia haver uma intervenção militar, mas que deveria haver logo em seguida eleições diretas para o cargo de presidente, coisa que os militares não fizeram. Então eles acabaram se perdendo um pouco nesse aspecto, o que trouxe um desgaste muito grande para os militares. Então sai Jânio Quadros, sai João Goulart e assumem os militares o governo do Brasil. Eu estou resumindo, galera, porque tem muito assunto, ok? A ordem bipolar, um nível de tensão no mundo, o cara dando medalha para Che Guevara, o cara visitando Rússia, visitando China, Vamos pensar, o que o cara está querendo, certo? Bom, galera, o primeiro presidente do período militar foi Castelo Branco. Castelo Branco, galera, ele governou o Brasil de 1964 até 1967. Você já pode anotar aí no seu caderno o primeiro presidente do período militar, que foi Castelo Branco, de 1964 até 1967. O segundo presidente do período militar foi Costa e Silva. Às vezes a pessoa pode pensar que eram dois presidentes, mas é porque o nome dele era Arthur Costa e Silva. Então esse governo de Costa e Silva vai durar de 1967
até 1969. Logo após o governo de Costa e Silva, nós temos o governo de Médici. Médici vai ficar no poder de 69 até 1974. Nesse período do governo de Médici, nós temos o chamado Plano Nacional de Desenvolvimento, relacionado aí bem diretamente ao período da industrialização no Brasil, ok? Então, durante o governo de Médici, nós temos o Plano Nacional de Desenvolvimento, PND1. Depois de Médici, nós temos o governo de Geisel. Geisel vai ficar de 74 até 1979. Geisel, eu acho que ele trouxe o Plano Nacional de Desenvolvimento 2 também. E por fim do período militar, nós temos o governo de Figueiredo, que vai de 1979 até 1985. Em 1985 nós vamos ter as eleições diretas e Sarney vai assumir o governo, né, porque na véspera de assumir a presidência da República, o avô, se não me engano, do Aécio Neves, né, acho que era Tancredo Neves, ele vai morrer na véspera de assumir o poder. É interessante a gente pensar que ele dizia na véspera que nem Deus impedia ele de assumir o governo da presidência. Então ele morreu de véspera. Esse Plano Nacional de Desenvolvimento, falando a respeito de industrialização, ocorre em 1971, aproximadamente durante o governo de Médici. Esse Plano Nacional de Desenvolvimento, ele tinha por objetivo trazer uma infraestrutura que permitisse o crescimento, o desenvolvimento da economia, da indústria no Brasil nas décadas seguintes. A respeito disso, você deve lembrar que durante o governo de Juscelino Kubitschek, ele tinha um plano de 50 anos em 5. O que Juscelino Kubitschek fez? Ele trouxe um grande avanço para que os próximos governos dessem continuidade àquilo que ele havia implementado. Então, os presidentes que assumiram logo após Juscelino Kubitschek, eles foram, assim, tecnicamente obrigados a dar sequência a todo aquele investimento em capital, investimento industrial que Juscelino Kubitschek havia feito. Então, eles tiveram que dar sequência àquilo que já tinha acontecido durante o governo de Juscelino Kubitschek. O Brasil se tornou assim, exportador, foi uma característica muito forte do Brasil, voltado para a exportação. Então, galera, esses planos nacionais de desenvolvimento, eles tinham assim, eles focavam em alguns setores, como transporte. Juscelino Kubitschek ele trouxe uma malha rodoviária gigantesca, com acho que mais de 14 mil quilômetros de malha rodoviária. Então ele focava aí nos transportes, focava também as telecomunicações. Lembra que a corrida aeroespacial estava muito intensa nesse período. O homem havia pisado na Lua em 1969. Então essa parte da comunicação estava dando assim saltos gigantescos, certo? Também visava o Plano Nacional de Desenvolvimento, visava trazer ao Brasil um avanço em ciência e tecnologia e também, se não me engano, petroquímica também, tá? E também, galera, esse Plano Nacional de Desenvolvimento, ele visava uma expansão da indústria naval, certo? E nesse período nós temos o chamado milagre econômico. E, galera, o milagre econômico é que o Brasil saltou de 43º lugar no PIB mundial para 9º lugar no PIB mundial. Então foi assim um salto gigantesco, Durante esse período, galera, do Plano Nacional de Desenvolvimento, eu destaco para vocês a usina hidrelétrica de Itaipu, que fica na divisa lá entre Brasil, acho que Paraguai e Argentina. A usina hidrelétrica de Itaipu. Também foi construída a ponte Rio-Niterói, foi construída a Transamazônica, a rodovia Transamazônica lá no norte. Galera, o grande problema da rodovia Transamazônica é o seguinte: você faz a pavimentação, você coloca o asfalto, mas rapidinho já cresce mato, cresce uma árvore e sai arrancando todo o asfalto, ok? Então aquilo lá acaba que, tipo assim, é um saquetel furado, galera, uma bolsa furada essa Transamazônica, certo? Então, galera, esses daí são pontos importantes que eu posso destacar para vocês durante esse período do Plano Nacional de Desenvolvimento. E, galera, nós tivemos em 1973 a crise do petróleo, ok? O Brasil cresceu muito, o Brasil se desenvolveu muito durante o governo dos militares, mas em 73 nós tivemos uma crise do petróleo, onde havia pouca oferta de petróleo no mercado mundial. Então, o mercado ele se regula por oferta
e demanda. Demanda é aquilo que as pessoas pedem, aquilo que as pessoas precisam. Então, os países estavam altamente dependentes do petróleo. O Brasil era altamente dependente do petróleo. E para vocês terem uma noção, o barril do petróleo chegou a crescer 400%. Ok? O preço do barril aumentou 400%. Assim, um troço gigantescamente absurdo. Para vocês terem noção, Estados Unidos decretou uma recessão, a Europa decretou também, né, declarou uma recessão econômica. Então, assim, foi um período tenso, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Mas, infelizmente, não houve competência suficiente para que o Brasil soubesse contornar essa crise. Assim, né, como nós temos visto aí no governo do PT, o tamanho da incompetência e da roubalheira também, certo? Bom, galera, esses são os principais pontos que eu posso destacar para vocês a respeito do Plano Nacional de Desenvolvimento 1. Logo depois houve o Plano Nacional de Desenvolvimento 2, certo? Que vai de 1975 até 1979, né? Onde houve um crescimento absurdo da dívida externa. Tentando contornar essa crise do petróleo, o Brasil criou o programa Proálcool, né? Então nós utilizamos álcool, né? Hoje se fala até etanol, né? Na nossa indústria nacional. Então o Proálcool foi criado lá mais ou menos em 1975, visando, galera, trazer uma alternativa para essa crise do petróleo lá, da crise do petróleo de 1973. Nesse período, galera, do Plano Nacional de Desenvolvimento 2, o Brasil conseguiu atingir uma autonomia industrial. Então o salto industrial durante o governo dos militares foi gigantesco. O grande problema é que houve uma forte concentração da indústria no Sudeste, ok? E até em decorrência disso, os militares tentaram trazer uma desconcentração industrial, né? Nós temos depois, lá na frente, a criação da Zona Franca de Manaus, lá no norte, uma tentativa de trazer um desenvolvimento econômico, né? O petróleo, galera, é conhecido como ouro negro. Então há muito interesse escuso por trás do petróleo, tá? Então isso é só pra gente pensar sobre o assunto, tá? Então, galera, em 1982 foi decretada uma moratória. O que é moratória? É quando um país não tem mais condição de pagar a sua dívida externa. Em outras palavras, decretou meio que falência, ok? Incapacidade de honrar, de pagar as suas dívidas. A década de 80, galera, ela é conhecida na história do Brasil como a década perdida. Tá? Foi uma época em que o Brasil praticamente perdeu esses 10 anos de governo. E aí, em 1985, acaba o período dos militares no Brasil. Bom, galera, então eu finalizo aqui com vocês essa parte do período do governo dos militares. Aquilo que eu falei, pesquise aí, galera, na internet, fatos e acontecimentos relacionados com a indústria no período dos militares, do governo dos militares no Brasil. Eu apenas destaquei aqui para vocês os principais fatos. Foram 21 anos de governo dos militares. Então é muita coisa, tá? Para eu dar nessa aula aqui. Então eu falo resumidamente. Para finalizar esse nosso estudo a respeito de industrialização, nós temos o período de atualidade. E nesse período de atualidade, logo após o governo dos militares, nós tivemos Sarney chegando à presidência. E Sarney, galera, é aquele negócio, não fede, não cheira. Se bobear, mais fede que cheira até. Então Sarney não resolveu nada, foi uma vergonha. E em 1990, se não me falha a memória, assume o governo do Brasil Fernando Collor de Mello. Ok? Fernando Collor de Mello, galera, nesse processo de industrialização, ele vai dar início ao processo de privatizações, ou seja, empresas que pertenciam ao Estado vão ser passadas para iniciativa privada, para a mão de particulares, ok? Então, a partir de Fernando Collor de Mello, nós temos uma reabertura econômica e eu posso destacar principalmente as privatizações, né? E essas privatizações, galera, elas se iniciam com Fernando Collor de Mello, depois elas vão se intensificar com Fernando Henrique Cardoso, com Lula e Dilma, né? Se bem que Lula e Dilma dizem que não privatizam, né? Fazem concessões, né? E a gente sabe que é a mesma porcaria. Bom, galera, existe um discurso contra as privatizações, existe um discurso a favor das privatizações. Bom, o que acontece? Muita gente foi contra.
E hoje, galera, nós vemos o resultado dessas privatizações no nosso dia a dia. Até a questão dos telefones, né? Antes das privatizações, existiam poucos telefones. Uma linha telefônica chegava a custar R$8.000, para a gente ver, né, quanto que não custava uma linha de um telefone fixo. Praticamente ninguém tinha um telefone celular. Se um telefone fixo custava 8 mil, eu nem sei quanto que deveria valer um telefone celular, se é que tinha, ok? Então as privatizações assim foram assim um avanço gigantesco, tanto que, se não me engano, de 22 milhões de telefones, o Brasil deu um salto para 127 milhões de telefones. Hoje todo mundo tem celular e algumas pessoas chegam a ter 2 até 3 celulares, né? Tá? E dentro dessas privatizações, eu destaco para vocês a privatização da Embraer, da Companhia do Vale do Rio Doce, do Sistema Telebrás, da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, certo? Também de alguns bancos estaduais, assim que eu destaco para vocês de algumas privatizações. E junto com essas privatizações, houve a criação de agências reguladoras, como a Anatel, a ANAC, que são agências, galera, que são assim, do Estado, que são do governo, que vão fazer a regulamentação, que vão controlar esses particulares. Galera, bom, é isso que eu podia falar com vocês a respeito de industrialização. Destaquei, assim, eu acho, os principais pontos. E para finalizar essa aula, eu quero colocar para vocês aí na tela alguns mapas que eu considero assim muito importante para vocês analisarem. O primeiro mapa que eu quero trazer para vocês é o mapa da indústria. E nesse mapa nós temos vários pontos coloridos no Brasil. Vocês podem ver que vocês têm o mapa do Brasil e algumas manchas que se destacam. Essas manchas aí nós temos no mapa uma mancha rosa, onde temos uma maior concentração industrial justamente na região sudeste, que pega São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo, tá? E manchas verdes, né, onde nós temos outras concentrações industriais. E nessas concentrações industriais nós temos indústrias têxteis, de bebidas, de madeira, de fumo, metalúrgica, química, plásticos, materiais elétricos, materiais de transporte, mecânica, produtos minerais, vestuários e calçados, borracha e outros diversos. Então, só para você ver aonde está principalmente a concentração industrial, certo? No litoral. Isso está muito ligado ao nosso processo, galera, do descobrimento, aonde a população ela ficou muito concentrada ainda no litoral do Brasil, tá? Então esse é um mapa muito importante assim para vocês analisarem a respeito da indústria no Brasil. Esse mapa é um mapa que pode cair num concurso público e num vestibular. Um outro mapa que eu quero passar para vocês é um mapa que mostra as linhas elétricas, ok? E temos aí também as usinas térmicas, tá? Então nesse mapa, repare bem, temos aí usinas hidráulicas, que é essa parte azul. Nós temos as usinas hidráulicas que dão pra gente, né, gigavolts hora de energia, tá? Você tem ali uma bola gigantesca, ali na altura do Paraná, ali aproximadamente perto de São Paulo. Lembrando que ali, galera, nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu. Então você vai vendo a distribuição dessas usinas hidráulicas indo aí pela região central do Brasil. Você vê que ela faz uma veia azul, né? Indo até ali, acho que Pará, e também lá no Nordeste, né? Ela pega ali o centro do Brasil e vai se distribuindo. E você vai ver muitos fios, né, dessa usina hidráulica indo ali para a região sudeste, São Paulo, ok? Atingindo até o Rio de Janeiro. Também, galera, nessas linhas elétricas nós temos os quilowatts, ok? Hora, no Brasil também, tá? E as usinas térmicas, tá? Nessas usinas térmicas, galera, nós temos a potência combustível, tá? Então, galera, nós temos o diesel, nós temos que são bolinhas mais assim vermelhas, nós temos óleos que são bolinhas verdes, nós temos a energia que é produzida nas usinas térmicas com o carvão, que são as bolinhas assim mais azuladas, né?
e temos a energia nuclear, que são bolinhas assim mais roxas também. Então é um mapa assim que mostra mais a parte da nossa energia, a parte energética do Brasil, tá? Você vê até aqui, galera, que a parte aí vermelha, né, bem acentuada, né, onde se usa muita energia, nessas partes mais vermelhas do mapa, e as partes mais claras são partes onde praticamente não usa-se pouca energia, e lugares onde praticamente não tem energia elétrica, hidráulica, nem térmica, ok? Isso é só para vocês terem uma noção quando a gente analisa esse mapa também. Outro mapa que eu quero mostrar para vocês é esse mapa onde está escrito Brasil Distribuição Espacial da Indústria. Você repara que nós temos o polo industrial, que é essa bola rosa. Você tem uma bola rosa gigantesca ali entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Uma bola gigantesca ali no sudeste. E várias bolas rosas no Brasil. Você repara até no norte, você tem Manaus. Manaus, vocês sabem, nós temos a Zona Franca de Manaus. Nós temos um polo também industrial muito grande. A gente fala, né? Polo industrial, monoindustrial, ali também Manaus, Belém, ali na altura de São Luís, em Fortaleza, em João Pessoa, ali na Paraíba, em Juazeiro do Norte, em Petrolina, certo? Nós temos ali também Campina Grande. Lá em Recife, olhando ali pelo Nordeste, nós temos Maceió, Aracaju, Salvador. Nós temos também Brasília, Distrito Federal, ali em Goiânia, Uberlândia. São polos industriais que se destacam. Lá em Montes Claros, Minas Gerais, Governador Valadares, Belo Horizonte, Vitória, Volta Redonda, Rio de Janeiro, São Paulo ali, né? Descendo mais para o sul, Curitiba ali em Ponta Grossa, Joinville, Brusque, Blumenau, Lages, Florianópolis, Caxias do Sul, né? Até interessante ali nós temos o Porto de Itajaí, que é um porto muito importante do Brasil. Descendo mais ali na região sul, nós temos ainda Bento Gonçalves, Pelotas, lá em Porto Alegre, né? Rio Grande, né? Então, galera, eu destaco também esse mapa para vocês terem uma noção desses pontos rosas. Nós temos, galera, também ainda os pontos assim considerados alimentares, né? De indústria alimentar, que são essas bolinhas amarelas. Nós temos os polos têxtil, né? Que são essas bolinhas verdes, quase praticamente não aparece. Tem um pouco mais destacado ali na região de São Paulo, ok? Vestuário e couro. Temos também, galera, o ponto da metalurgia, que são essas bolinhas azuis que se destacam ali em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo também. Pega uma parte ali, acho que do Paraná, Santa Catarina, e temos polos também mecânicos, que são essas bolinhas mais claras. E eu acho que mais se destaca dentro desses polos mecânicos é lá no Rio Grande do Sul. Tá, ali tem um polo mecânico muito grande. Também ali na altura ali de Ponta Grossa nós temos um polo mecânico muito forte ali na altura de acho que de Paraná, acho que na altura do Paraná aproximadamente, e outros polos também que nós temos no Brasil. E galera, algo que eu destaco para vocês ainda falando a respeito da industrialização é esse mapa do estado de São Paulo com os eixos de industrialização. Ok? É a parte industrial assim, gigantesca e mais importante do Brasil, ok? Que pega aí esse eixo Rio-São Paulo, tá? Você tem rodovias importantes, estradas importantes, como por exemplo, na figura, você tem o primeiro eixo aí, que é da via Presidente Dutra, que liga Rio de Janeiro ali a São Paulo. Nós temos também o eixo da via, né, Presidente Castelo Branco. Nós temos o eixo do sistema Anchieta Imigrantes aí. Nós temos também o eixo do sistema Bandeirantes Anhanguera e o Washington Luiz também, tá? E nesse eixo aí do sistema Bandeirantes, nós temos também a via Anhanguera, que eu já falei, e a Washington Luiz propriamente dita. Bom, galera, esse ponto aí do mapa, nós temos uma área assim mais roxa, aonde você tem uma área predominantemente industrial, ok? Uma área predominantemente industrial, tá? Nós temos aí nessa parte assim mais acho que café com leite, uma cor assim meio café com leite, meio abóbora, né? Um relativo equilíbrio setorial
ok? Um relativo equilíbrio setorial. São áreas assim que têm um bom desenvolvimento dentro de um equilíbrio, ok? Industrial. E nós temos uma área predominantemente agrícola, ok? Que é essa área branca do mapa. Então essa área aí onde tem uma predominância da agricultura, tá? Então, galera, nós temos também algumas rodovias que são esses pontos pretos aí dentro do mapa. Lembrando, galera, que em São Paulo, Rio, nós temos o Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, tá? Que são fatores importantes para escoamento dos produtos. Existe uma estrada noroeste do Brasil que vai começar lá no centro-oeste, pegando ali uma divisa, acho que com a Bolívia, vem descendo, galera, até o Porto de Santos, certo? Também, galera, tem um mapa aí onde eu tenho assim alguns pontos, né? Esse mapa fala de grupos socioeconômicos, tá? Então esse mapa, galera, esses pontos azuis são as áreas urbanas desenvolvidas, tá? São as áreas urbanas desenvolvidas. Você vê o Sudeste como é gigantesca essa parte aí. E olha aquilo que sempre se destaca, a concentração industrial de desenvolvimento urbano aí justamente no litoral do Brasil. E a próxima aula até que eu vou falar justamente sobre urbanização, tá? Então você tem a área mais verde, né, que quase não aparece, a área azul se destaca assim gigantescamente. Nós temos a área verde, que são áreas urbanas agrícolas, tá? Nós temos uns pontos amarelos, que são as áreas rurais urbanizadas, uns pontos vermelhos, tá? Que você vê mais destacado talvez ali na área do Nordeste, ok? No Norte, onde você tem pontos, assim, grupos socioeconômicos, onde áreas assim rurais e assalariados, tá? São lugares onde as pessoas têm uma atuação rural e as pessoas são assalariadas. E também nesses pontos vermelhos e pontos assim, um vermelho mais escuro, onde nós temos os grupos socioeconômicos rurais alto consumo, tá? Então, galera, esses mapas assim eu destaco para vocês, são mapas muito, muito importantes, e também passo para vocês um mapa com o número de empresas, tá? Mas bolinhas pequenas são nas áreas do Brasil onde nós temos menos de 1000 empresas, tá? Essas bolinhas verdes pequenininhas são áreas onde nós temos menos de 1000 empresas. Temos um pontinho verde um pouquinho maior, onde nós temos de 1001 a 5000 empresas nessas áreas. Um ponto verde assim, já um médiozinho para grande, onde nós temos de 5001 a 10.000 empresas. E por fim, galera, nós temos as bolas assim maiores verdes, onde nós temos mais de 10.001 empresas. Destaca-se sempre a região sudeste do Brasil. Ok, galera? Então são esses mapas que eu trouxe para vocês estarem analisando. Aquilo que eu falei é muita coisa. Eu acho que eu já estou com mais de 1 hora de aula só a respeito de industrialização, sem ficar vagueando. Eu sempre procuro fazer vídeos que não nos leve a ficar perdendo tempo com coisas que não caem em concurso público. Esse é o objetivo da minha aula aqui. Ok, galera? Então eu finalizo essa aula, deixo um forte abraço para vocês, desejo aí todo o sucesso que vocês venham ter na área de concurso público, ok? Um forte abraço, valeu, até o próximo vídeo, galera.